Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edinaldo falando. Estamos aí há praticamente 3 meses da realização do Enem 2021. Para ajudar um pouquinho, você que está aí em busca do sonho de fazer uma faculdade, de ter aí um curso superior, a gente vai focar aqui e tentar ajudar na resolução de algumas questões do Enem que são referentes a algum tema muito importante que sempre é trabalhado aí nessas provas. Não só pelo Enem, né? O caso dessa questão aqui é uma questão que envolve assuntos que têm relação com várias graduações, inclusive relacionadas ao curso de saúde. Então essa é a questão 95 do Enem de 2019, onde ela fala o seguinte, ela fala que a glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficit de O2 e a glicose, no lugar de produzir o piruvato, ela vai ser convertida em duas moléculas de ácido lático, que é o lactato. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Então ele dá duas equações. O processo anaeróbico, ou seja, na ausência de oxigênio, que vai gerar o lactato, é menos vantajoso energeticamente para o nosso corpo. Por quê? E aí a gente precisa verificar qual dessas alternativas é a que contém a opção correta. Nesse caso aqui é uma equação, uma questão que envolve um pouco de termoquímica, e aí você vai trabalhar ajustando as duas equações para que você consiga obter a equação global e ver o ganho energético, ou a perda energética que a gente vai ter ao final dessa equação. Então você tem aqui a molécula da glicose, que é C6H12O6, a glicose se oxidando, ela num processo aeróbio, produção com a reação com o oxigênio, ela vai liberar, o sinal negativo indica que a gente está liberando 2.800 kJ. Isso aqui está em kJ, tem gente até que converte para quilocalorias. Na equação abaixo, a gente tem o ácido lático, que é essa cadeia maior, toda essa estrutura aqui, reagindo com o oxigênio, o que vai gerar CO2 e água, e vai ter a liberação de menos 1.344 kJ. Então, essas são as duas equações que a gente vai trabalhar. Para que a gente possa trabalhar essa equação, a gente precisa, para começo de conversa, inverter a segunda equação, porque a gente está falando ali do processo que tem relação com o lactato. Como a gente vai querer fazer com que o lactato vire produto, né, já que a gente está falando da reação com a glicose em um processo anaeróbio, que não tem a presença de oxigênio, no final, no enunciado, diz que a glicose vai ser convertida em lactato. Então, a glicose vai ser o reagente e o lactato vai ser o produto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é inverter a segunda equação, que é a equação da oxidação do lactato. Invertendo essa equação, a gente inverte também o sinal da questão energética. Então, a gente tinha menos 1.344, a gente vai ficar com mais 1.344. O lactato que estava no reagente, ele passa para o produto. Só que aí a gente percebe que nas duas reações, na reação da oxidação da glicose e na reação do lactato, a gente tem diferença com relação ao oxigênio e CO2 e a água. Como a gente vai querer cortar, né, como a gente vai tirar o oxigênio, já que a reação acontece na ausência de oxigênio, pelo que é dito no enunciado, então a gente precisa dobrar a segunda equação. Então a gente vai ter que, primeiro a gente inverteu a segunda equação, e o segundo passo agora é você dobrar. Você vai pegar todos os termos da equação, número 2, e vai multiplicar por 2. Então ali você tinha 3CO2, multiplicado por 2, vai ficar com 6CO2. Você tinha 3 moléculas de água, multiplicado por 2, você vai ficar com 6 moléculas de água. Você tinha um lactato, gerou 2 lactatos, que é o que é falado lá no enunciado. Você tinha 3 oxigênios, você vai ter 6 oxigênios. E a questão do ΔH, que é a energia, ela tinha 1.344, multiplicando por 2, a gente vai ficar com 2.688. Aí a gente já tem tudo pronto para poder fazer a eliminação dos componentes que estiverem iguais nos reagentes e nos produtos.
Por exemplo, aqui a gente tem 6 CO2 no reagente e tem 6 CO2 no produto. Então a gente consegue cortar, a gente elimina aqueles que tiverem iguais. Faz isso com os demais, corta os demais, oxigênio e água. Aí a gente vai ficar com a equação global, glicose gerando ácido lático. E a gente faz também a resolução da equação. Quando a gente vai cortar, a gente pode fazer a operação ali de subtração dos dois valores que a gente tem para a energia. Primeira equação, menos 2.800 kJ. Segunda equação, 2.688 kJ positivo. 2.800 menos 2.688, a gente vai ter ali uma diferença de 112 kJ. Como o menos 2.800 é maior, a gente vai ter ali então menos 112 kJ. Então, dessa equação global, onde a gente pega a glicose e converte ela numa reação anaeróbia em lactato, a gente vai ter um saldo de 112 kJ. Então, a resposta para essa questão é letra A. Nesse processo anaeróbio, a gente libera 112 kJ por mol de glicose. Então é isso. Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro. Conhece alguém que tem dúvida, que vai fazer o Enem esse ano? Conhece alguém que quer aprender um pouquinho mais de química? Manda ele para cá, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo. Grande abraço a todos, tchau, tchau e até a próxima.